Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro da disciplina de biossegurança. Eu sou o professor Gustavo e hoje iremos falar um pouco sobre algumas temáticas que ainda necessitam ser exploradas e abordadas acerca do nosso conteúdo, certo? Só lembrando que existe um vídeo de orientação para a atividade mapa e também com alguns esclarecimentos sobre os equipamentos de proteção coletiva. Então, por favor, assistam esse vídeo para evitar qualquer tipo de dúvida e espero vocês com as dúvidas deste conteúdo, deste encontro, na nossa live de segunda-feira. Vamos dar início então às nossas discussões segundo as propostas do nosso material didático. Brevemente recapitulando o que discutimos até o momento, então. Discutimos equipamentos de proteção individual e a necessidade de alocar e utilizar estes para a proteção do colaborador. E lembrando que a utilização do equipamento de proteção individual ele não visa apenas proteger o colaborador, mas também o paciente que está recebendo um atendimento em serviços de bem-estar e saúde, certo? A adoção desse equipamento ela se faz imprescindível, sobretudo, por uma série de NRs ou normas regulamentadoras específicas de cada atuação e de cada segmento de atuação que visam proporcionar ao colaborador ali presente condições e capacidades para que ele possa realizar suas atividades mantendo ainda a sua integridade, mantendo a sua saúde, certo? Então, o uso do equipamento de proteção individual ele deve seguir essa temática e essa aplicação, em especial para que o colaborador tenha condições de realizar a sua atividade laboral e ainda assim manter a sua saúde íntegra, certo? Manter a sua saúde em toda a sua totalidade, evitando que ele venha desenvolver qualquer enfermidade ou mediante qualquer tipo de contato com o objeto de trabalho que porventura possa não estar higienizado ou oferta riscos quanto ao seu manuseio, sua manipulação, dentre outras especificidades, certo? Lembrando que é de responsabilidade da organização, da instituição na qual o colaborador presta serviços em bem-estar, de proporcionar esses equipamentos de proteção individual em condições de utilização para o seu usuário, ou seja, eles devem sim ser ofertados pela organização. Se você trabalha numa clínica, é a clínica que tem responsabilidade de dar a você condições de trabalhar, te dar luvas, máscaras, enfim, os EPIs necessários para que você possa realizar as suas atividades e também substituí-los quando necessário, certo? A gente tem a questão do jaleco. O jaleco ele é imprescindível para a utilização nos serviços de bem-estar e ele deve sim ser substituído quando este apresentar falhas ou quando ele não estiver mais em condições de uso, certo? Então devemos nos atentar a todos esses detalhes. Lembrando que os equipamentos de proteção individual que são descartáveis devem ser descartados e, portanto, não podem ser reutilizados, né, durante várias vezes ou vários procedimentos, certo? Se ele está em condição de não utilização e precisa ser descartado, isso deve ser feito para um atendimento também de legislações que vai impactar na forma como a gente gerencia os nossos resíduos dentro de um ambiente clínico, que é o tema do nosso quarto encontro. Perfeito? Equipamentos de proteção coletiva, então falamos brevemente nos nossos encontros sobre os equipamentos que prestam suporte e proporcionam uma proteção à coletividade dos atores que ali estão presentes, certo? E aí os exemplos podem ser os mais diversos: cabine de segurança biológica, pode ser também chuveiro e lava-óleos de emergência, extintores, as placas de sinalização que também proporcionam uma proteção à coletividade quando elas estão dispostas para orientação de salvamento de emergência, certo? Dentre outros exemplos aí que a gente acabou citando. Vídeo para a nossa atividade mapa. É muito importante que vocês realizem essa atividade, sobretudo nesse cenário em que o mapa tem uma valoração tão importante para a disciplina. Sigam as orientações do vídeo de orientações para a atividade mapa, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir realizá-la da melhor forma possível. Normas específicas. Dentro do nosso material didático, a gente trouxe uma série de normas específicas que regulam, gerenciam e dão subsídios para os serviços de atendimento em saúde e bem-estar. Tá? Dentro do nosso material didático, se a gente pode destacar uma das normas que mais trazem relevância nos cenários lá apresentados, e aí considerando os ambientes laboratoriais, clínicos e hospitalares, a gente tem a NR número 32 trazendo para a gente toda essa especificidade.
mas é necessário conhecer essas normas ainda que para verificação e consulta, para que possamos planejar o nosso empreendimento, planejar as nossas ações em conformidade com aquilo que está sendo regulamentado, preconizado ou postulado por essas diferentes nomenclaturas e por essas diferentes legislações também, certo? Ah, professor, mas em termos de norma é muito confuso, eu não sei onde eu devo consultar, eu não sei o que eu devo fazer, tem alguma orientação, o que eu deveria procurar? É claro que muitas dessas normas elas estão disponíveis com profissionais desses segmentos. Normalmente são os engenheiros de segurança do trabalho que fazem todo esse processo de avaliação para que haja implementação e liberação de novos empreendimentos, clínicas de bem-estar e, sobretudo, outros ambientes laboratoriais. Mas, a níveis de informação inicial, você pode consultar a representação da Anvisa mais próxima da sua região. Você pode buscar por essas informações que estão inclusive disponíveis nos sites, no site da Anvisa, sobretudo para o que deve ser apresentado em termos de documentação. A gente sabe que em um empreendimento, e aqui saindo um pouco da nossa esfera dos serviços de saúde e bem-estar, para iniciar um empreendimento, para que eu possa empreender, para que eu possa ter uma clínica, a gente precisa considerar o atendimento de legislações em escala municipal, em escala estadual, certo? Então, se eu vou construir uma clínica, eu vou adquirir, quais são os tipos de alvarás que eu tenho que apresentar? Quais são os tipos de liberação? O Corpo de Bombeiros tem que fazer a liberação também do estabelecimento para o atendimento das normas de segurança para a coletividade. Por isso, os extintores e as sinalizações de emergência são equipamentos de proteção coletiva, porque eles precisam dar este aval de que os equipamentos de proteção coletiva, no caso dos extintores e das sinalizações de emergência, elas estão dispostas nas quantidades e locais específicos para a regulamentação do Corpo de Bombeiros também, certo? E falamos no nosso primeiro encontro sobre os micro-organismos, o que são os micro-organismos, né? E aí a gente tem todo esse cenário do Covid-19 trazendo para a gente uma reflexão aí muito grande sobre os impactos disso, não só na saúde da população, não só na capacidade do sistema de saúde atender a população, mas também na economia de uma forma geral. É importante que a gente pense também que, assim como foram observadas historicamente outras crises, a crise relacionada ao Covid-19 ela vai passar e será possível, em um segundo momento, uma recuperação da economia, onde os serviços voltados a bem-estar e saúde vão com certeza ter um grande fomento, em especial por essa pequena oscilação nesse momento, certo? Falamos então também sobre os micro-organismos, fizemos os experimentos na nossa plaquinha, no nosso meio de cultura, que vamos verificar na nossa live da segunda-feira, tá? Falamos também brevemente sobre os fungos e vamos falar ainda sobre micro-organismos, no caso das bactérias e os fungos, quando nesta aula falarmos um pouquinho sobre esterilização e descontaminação. Precisamos entender o que é uma esterilização, qual a sua diferença de um procedimento de limpeza e qual a sua diferença para um procedimento de descontaminação. Isso está bem pontuado no nosso material didático, mas a gente tem que ter isso relacionado na nossa mente, tem que ter uma boa compreensão para que isso nos prepare para uma discussão de gerenciamento de resíduos na nosso quarto e último encontro, certo? Então eu preciso compreender dentro deste universo essas ações para que eu possa compreender e operar o meu estabelecimento, a minha instituição, a minha clínica de uma forma adequada, condizente, não só atendendo às normas para ofertar o serviço, mas atendendo às normas também de descarte e gerenciamento desses resíduos. Eu preciso me preparar para eventuais fiscalizações, eu preciso dar fim nos resíduos que são gerados na clínica. Por quê? Toda prestação de serviço, todo processo produtivo, toda operação, ela resulta em um passivo residual, certo? Vamos dar um exemplo saindo um pouco do universo do bem-estar. Para que eu faça um atendimento, para que eu faça o beneficiamento de um produto, alguns insumos serão consumidos, o resultante e os rejeitos serão considerados resíduos. Mas será que qualquer resíduo eu posso descartar em qualquer lugar? Existem normas específicas que devem ser atendidas para que eu possa fazer o descarte desses resíduos. Em especial, é uma preocupação por os resíduos do serviço da saúde e do bem-estar serem específicos e terem formas específicas de descarte de seus
de seus passivos finais. Então eu não posso simplesmente pegar todos os meus resíduos aqui da minha clínica e jogar em qualquer lixo sem uma identificação adequada, sem que essa identificação esteja descrita no meu plano de gerenciamento de resíduos interno da minha clínica, que vai ser um dos tipos de documentos solicitados também para sua implementação, sem que eu possa fazer ou terceirizar esse serviço de descarte de uma forma adequada, certo? Sobretudo quando a gente pensa em serviços de bem-estar a um paciente, para que eu possa atendê-lo, para que eu possa ter uma proximidade e para que eu possa, de fato, realizar o serviço, prestar o serviço que eu estou me propondo, eu preciso garantir que hajam condições e para isso eu faço a adoção e utilização de equipamentos de proteção individual, dentre outros consumíveis que são inerentes ao tipo de serviço que eu estou prestando. Se de repente eu preciso utilizar algodão, gaze para algum tipo de procedimento invasivo, o que fazer quando esses tipos de rejeitos eles contêm secreções humanas, como sangue ou outros tipos de secreção que possam ser resultantes do procedimento a ser ofertado e aplicado. Então eu preciso considerar tudo isso para que a gente possa descartá-los de uma forma adequada, certo? Então vamos partir para os objetivos desse nosso encontro. O primeiro deles ainda é versar sobre os procedimentos operacionais padrão. Conceituar um procedimento operacional padrão. Ainda, conceituar e diferenciar esterilização, limpeza e desinfecção, que é aquilo que a gente discutiu brevemente no início dessa aula, e diferenciar artigos críticos, semicríticos e não críticos. E por que eu preciso entender quais são as diferenças entre esterilização, limpeza e desinfecção dos artigos que são críticos, semicríticos e não críticos? A gente sabe que essa classificação quanto a artigos críticos, semicríticos e não críticos, eles vão estar relacionados com a utilização que se dá desse artigo, com a forma como ele deve ser higienizado e também a forma como ele deve ser armazenado, pensando em mantê-lo em condições de uso. Por isso, essa relação entre esterilização, limpeza e desinfecção com os diferentes tipos de artigos. Certo, professor, mas eu preciso fazer algum tipo de procedimento diferente para esterilizar, limpar ou desinfectar os artigos que eu estou utilizando com os meus pacientes, com os meus clientes dos meus serviços ofertados, sejam eles das mais variadas formas e termos que a gente possa encontrar na realidade do mercado de trabalho? Sim, dentre umas das normas que são postuladas pela Anvisa que são observadas é se a instituição, se a clínica, ela está proporcionando aos profissionais em bem-estar e saúde equipamentos que estejam em condições de esterilização, quando assim o procedimento requerer, de limpeza, quando assim o procedimento requerer, de desinfecção também, para prestar aquele serviço ou aquele atendimento. Ou seja, eu preciso garantir que os meus artigos que são reutilizáveis, e aí a gente vai verificar alguns desses, eles sejam devidamente esterilizados para que eu possa utilizá-lo. Ou eu preciso garantir que os meus artigos que são descartáveis estejam desinfectados e sejam limpos para que eu possa também descartá-los. Eu não posso, pensando em alguns artigos específicos para alguns tipos de serviços, tá, pessoal? Eu não posso simplesmente alocar da forma como eu acho mais conveniente, sabe? Então, existe essa necessidade de pensar qual a qualidade do resíduo, de pensar qual o tipo de descarte que está sendo relacionado e feito para que eu possa, assim, garantir um descarte adequado e um cumprimento da legislação, certo? Então, por isso, esses objetivos de versar sobre os tipos de artigos e sobre os tipos de procedimento de higiene e quais as diferenças entre eles. A gente vai observar que em alguns casos será necessário que a gente adote mais de um tipo de procedimento, utilize de outros tipos da combinação desses tipos de atitudes e desses tipos de medidas preventivas e também corretivas para que a gente possa garantir que um equipamento esteja na qualidade ideal para a sua utilização. Perfeito? Voltaremos em instantes com a segunda parte deste nosso encontro.